Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje, como foi prometido, nós vamos fazer uma análise do documento da CIA recentemente liberado, segundo o qual o presidente do Brasil em 1974, o general Ernesto Geisel, teria dado autorização tácita para que o Centro de Informações do Exército eliminasse subversivos perigosos durante o regime militar. Mas antes de passar o documento propriamente dito, eu preciso estabelecer o que estava acontecendo na época. Nós temos que contextualizar o momento que o país vivia e os propósitos da administração Geisel. Ernesto Geisel, que nasceu em 1907 no Rio Grande do Sul, talvez tenha sido o presidente mais enigmático da história do regime militar brasileiro. Ele participou do movimento de março de 1964, já como general. E aqui vocês veem ele com o presidente Castelo Branco. Geisel foi chefe da Casa Militar do governo Castelo Branco. Aí ele sairia para o Superior Tribunal Militar e depois para a Petrobras. Já estava na reserva quando foi convocado pelo presidente Médici para ser presidente da República. Ele assume em março de 1974. Aí vocês veem uma foto da posse dele. Juntamente com o seu chefe da Casa Militar, o general Golbery Couto e Silva, Geisel planejava um retorno do país à democracia através de uma transição lenta, gradual e segura. Sua ambição política, porém, era mais fácil de falar do que de fazer, porque o país acabara de sair de um período de insegurança com diversos atentados políticos. Aí vocês veem um almirante que morreu no atentado à bomba no aeroporto de Guararapes, no Recife, e enfrentava uma guerrilha rural na região do Araguaia, no sul do Pará. E em 1974, essa guerrilha já estava no fim, mas ainda havia seus focos. É nesse contexto que se insere esse documento que a CIA apresentou a respeito de uma reunião que teria acontecido no dia 30 de março de 1974, 15 dias após a posse do general Ernesto Geisel como presidente da República. Nesta reunião estariam presentes, além do presidente Geisel, o ministro-chefe do Serviço Nacional de Informações, SNI, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, que depois seria presidente da República, sucessor de Geisel. Um dos dois estariam o general Milton Tavares, que estava deixando o comando do CIE, Centro de Informação do Exército, e o general Confúcio Danton de Paula Avelino, que estava assumindo o CIE. Foi dito a Geisel que o CIE eliminara 104 pessoas no ano anterior, 1973, e que, na opinião dos generais presentes, essa política deveria continuar. Geisel pediu um tempo para pensar, mas na segunda-feira, dia 1º de abril de 1974, teria dito a Figueiredo que aprovava a continuidade dessa política de execução. Teria ressalvado, porém, que o CIE deveria se coordenar com Figueiredo quanto à execução das mesmas. Eu vou deixar um link do documento aqui no Leia Mais, depois vocês baixem para poderem ler, está em inglês, e depois façam os comentários que acharem pertinentes. O primeiro obstáculo que nós encontramos na análise aí é que o documento não menciona a fonte. Então nós não sabemos quem foi que passou isso aí para a CIA. Dado o fato de que você não tem, né, uma fonte para analisar a idoneidade da mesma, motivação, posicionamento, se essa pessoa estaria ali no mesmo dia, fica muito difícil constatar a veracidade do mesmo. Por que eu digo isso? O pessoal vai dizer, o documento é da CIA, tudo bem, mas a CIA errou várias vezes. Eles erraram no caso das armas de destruição em massa do Iraque de Saddam Hussein, erraram na avaliação da Baía dos Porcos, tá? Eles têm várias análises aí bem equivocadas, então não dá para dizer que a CIA é extremamente confiável. Esse é William Colby, diretor da CIA na época dos fatos. O Colby teve uma gestão meio controversa na CIA, por quê? Foi durante o mandato dele que os Estados Unidos perderam o Vietnã. Também foi na gestão de Colby que a CIA conduziu a famosa Operação Fênix no Vietnã. A Fênix consistia em eliminar as lideranças supostamente ligadas ao Vietcong e, como se sabe, não funcionou muito bem.
final das contas, o presidente Ford, que vocês veem aqui à esquerda do vídeo, acabou substituindo Colby por George Bush, que é pai do George W. Bush. Esse Bush, que está aqui à direita do vídeo, depois se tornaria presidente também dos Estados Unidos. Aliás, é uma coisa interessante, né? Porque muita gente que está batendo palmas, uivando, fazendo tudo por esse documento da CIA, são pessoas que uma semana atrás viviam olhando, não, porque a CIA isso, a CIA planejou isso, a CIA disse isso, a CIA é responsável por isso, por aquilo. Eu acho que nós temos que ter, gente, não pode ter dois pesos e duas medidas, não é? Então, a CIA só é confiável quando ela fala a seu favor. Se ela falar contra, não dá. Então, eu acho que já começa a ficar uma coisa meio nebulosa aí. Veja bem, não estou desconstruindo a autenticidade desse documento. Estamos apenas questionando. Quem vai dar o veredito é o assinante individual. Ele assiste aqui, ele julga conforme aquilo que ele achar que é a verdade para cada um. Eu falo sempre uma coisa aqui no canal, gente. Nós não vemos o mundo do jeito que ele é. Nós vemos o mundo segundo aquilo que nós somos. Sendo que tem uma outra coisa que nós temos que levar em consideração, né? O que está sendo colocado no site americano é a transcrição do documento, não existe o documento original. Então, gente, está muito telefone sem fio essa história. Aconteceu uma reunião, alguém disse que aconteceu, que nós não sabemos quem é que disse, aí virou um documento, que nós não vimos o documento, existe uma transcrição. Essa transcrição, que é parte do documento oficial, que é o relato de alguém que nós não sabemos quem é, vem a público. Então é muito complicado, né? Todo mundo malha assim o tempo todo, mas agora essa coisa, esse extrato de uma coisa que alguém ouviu falar, que ninguém sabe quem é, a gente está dando uma credibilidade total. Eu acho meio complicado isso, eu acho que isso tem que ser melhor avaliado, tem que ser oficiado, o governo americano, no sentido de fornecer mais dados, no sentido de fornecer os documentos oficiais e principalmente no sentido de revelar quem era a fonte. Bom, como vocês podem ver por esse quadro aí, as relações entre o Geisel e o governo americano não foram muito tranquilas. Em 1975, os americanos suspendem o fornecimento de urânio e o Geisel apela para a Alemanha. Depois tem o problema também que eles passam a apoiar a causa dos palestinos, tá? E a guinada africana, quando eles passam a apoiar a independência dos países africanos, aí, principalmente de língua portuguesa, que contraria bastante a política dos americanos. Como se não bastasse tudo isso, o Geisel também denunciou o tratado de assistência militar que o Brasil tinha com os Estados Unidos desde 1952. E quando o ex-presidente Jimmy Carter, depois que já tinha saído da presidência dos Estados Unidos, veio visitar o Brasil e o Geisel também já tinha passado a presidência, ele não aceitou receber o Jimmy Carter. Em agosto de 1975, comandava o 2º Exército em São Paulo o general Edinardo Dávila Mello. O Edinardo era um general da linha dura e deixava os órgãos da repressão atuarem à vontade no 2º Exército. Em agosto de 1975, o tenente José Ferreira de Almeida, da Polícia Militar, aparece enforcado numa cela do DOI-CODE. Em outubro do mesmo ano, o jornalista Vladimir Herzog, da TV Cultura, que havia sido chamado para depor no DOI-CODE, também aparece enforcado na sua cela. Nessa ocasião, Geisel teria feito uma advertência ao general Edinardo. Finalmente, a gota d'água acontece em janeiro de 1976, 3 meses depois da morte de Herzog, quando o operário Manuel Fiel Filho aparece morto na cela nas mesmas circunstâncias. Dessa vez não houve perdão. Geisel demitiu o general Edinardo 2 dias depois do suposto suicídio do operário Manuel Fiel Filho. Em seguida à demissão do general Ávila, alguns generais emitiram um documento expressando a preocupação do alto comando do exército quanto ao recrudescimento da subversão. Era um alerta para Geisel. Em 1977, o general Frota, que era ministro do exército do Geisel, começou a receber diversas homenagens de parlamentares, prefeitos, etc., que indicavam o lançamento da sua candidatura à presidência da República na sucessão de Geisel. O Geisel jamais iria tolerar isso, porque ele já havia escolhido Figueiredo como seu sucessor. Resolve demitir Frota. É a segunda demissão no seu governo de um general de 4 estrelas em menos de um ano, em pouco mais de um ano e meio. E quase que isso teve consequências mais graves, porque temia-se que
houvesse um golpe de Estado depondo o Geisel em favor do general Frota. Coisa importante também que tem que ser colocada nisso tudo. O presidente Geisel sabia que ele só ia conseguir redemocratizar o país se ele conseguisse, primeiro, né, da centro-esquerda, um certo compromisso de manter a normalidade. E da direita, quebrar as resistências principalmente da linha dura, porque embora o Geisel fosse de direita e linha dura, havia gente mais à direita e mais linha dura do que ele. Se ele errasse a mão, ele seria deposto, e ele sabia disso. Então ele não tinha muito o que fazer, se é que esses documentos da CIA são reais. Eu não estou colocando os documentos em xeque, mas ele não tinha muito o que fazer não. Por que eu digo isso? O Exército vinha fazendo uma série de expurgos desde 1970 no governo Médici para afastar os oficiais mais radicais. Alguns desses oficiais de coronéis não foram promovidos a generais de brigada e como general de brigada pararam por aí, não foram promovidos a divisão. O Exército estava fazendo seu expurgo para evitar o quê? Que a linha dura graçasse e atrapalhasse o projeto de abertura. Agora havia contrapartida. Você pode refrear o Exército. O Exército é uma instituição legalista, é muito fácil. Você refreá-lo, é só você não promover quem pensa contra a linha institucional. Só que você não consegue refrear o subversivo. Você não pode chegar para ele e falar: fulano, se você parar de jogar bomba, se você não parar de matar policiais, se você não parar de explodir guaritas, que nem aconteceu aqui em São Paulo, eu não vou te promover, não tem como fazer isso. Então foi-se para embates, tá? O fato é que o contexto em que esse documento se deu, ainda havia focos guerrilheiros no Araguaia. Estava no final, mas eles ainda estavam acontecendo. Bom, gente, tem pessoas aí que colocam a coisa como se tudo fosse responsabilidade do Geisel e como ele poderia impedir determinadas coisas. Eu acho isso uma balela e vou explicar por quê. Quem fala isso geralmente nunca comandou nada. Você não chefia uma coisa sozinho, você sempre tem eventos paralelos, entidades paralelas e poderes paralelos que podem interferir naquilo que você vai fazer. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Geisel ele estava imprensado ali. Se ele errasse a mão, a linha dura derrubava ele. Como tentaram em outubro de 1977, eu já fiz um vídeo aqui falando disso. Tá? E se ele fosse derrubado, ia vir um pessoal mais linha dura que ele. Aí talvez, em vez desses 80, 90 mortos que nós tivemos a partir dessa suposta determinação do Geisel, nós tivéssemos alguns milhares, como aconteceu no Chile e na Argentina. Eu acho que o governo militar que o Brasil teve foi o mal menor. Poderia ter sido uma coisa muito pior. Existia gente muito mais à direita, muito mais linha dura do que o Geisel. O ato institucional número 5 vigorou durante 10 anos no país e dava poderes absolutos ao presidente da República. Graças a Geisel, no dia 1º de janeiro de 1979, o país amanhece e começa um novo ano sem as amarras do AI-5. Geisel via no general João Batista de Oliveira Figueiredo o seu sucessor ideal e teve que fazer verdadeiros milagres com o almanaque do Exército no sentido de propiciar uma promoção a general de 4 estrelas para o Figueiredo em tempo de sincronizá-la com a sua sucessão. Ele enfrentou muitas dificuldades e muitas resistências de generais mais antigos, mas conseguiu. Houve uma verdadeira costura política entre a linha dura do Exército para que se aceitasse o nome de Tancredo Neves como sucessor do general João Figueiredo na presidência da República. Geisel foi um dos fiadores desse acordo político aí que viabilizaram a transição democrática. Finalmente, um detalhe de só menos importância, mas é bom que se pense. Esse dia 30 de março de 1974, onde teria acontecido essa reunião, caiu num sábado. Não era muito comum que o general Geisel trabalhasse nos sábados em Brasília, né? Normalmente ele tirava sextas-feiras para fazer viagens de oficiais pelo país e no sábado tirava algum descanso, mas ela pode ter acontecido, mas enfim, é bom que se cite esse detalhe. Bom, gente, os assinantes que já são mais assíduos do canal, sabe que nós gostamos aqui de matar a cobra e exibir o porrete, né? Então nós vamos mostrar alguns dos livros que foram usados na pesquisa de hoje para esse vídeo. Esse aqui do Bernardo Kucinski, tá? Que conta a história da abertura no Brasil.
Esse outro aqui, que é a posse do general Figueiredo, em que vai se narrando, né, toda principalmente a saga do Geisel para fazer o Figueiredo presidente, porque não foi fácil, ele precisou contornar muitas resistências, foi trabalhoso. Esse dossiê Geisel aqui, tá? Do Celso Castro e Maria Celina de Araújo, muito bom. Ideais Traídos, que eu já usei em outro vídeo, que é a biografia do General Frota, o homem que queria suceder o Geisel, mas acabou não dando muito certo. Esse aqui também, crônica dos anos Geisel, que mostra o que foi o governo dele, né? É muito importante para vocês entenderem a trajetória do presidente. Esse aqui, a Segunda Guerra, a sucessão de Geisel. Eu já falei para vocês, não foi fácil fazer o presidente Figueiredo, fazer do general Figueiredo presidente da República do Brasil. Por que eu falo isso? E por que foi o Figueiredo? Porque o Geisel achava, no entender dele, né, que o Figueiredo seria o único oficial da época, daquela faixa de antiguidade, capaz de levar para frente o projeto de abertura que eles tinham. Esse outro também tá escrito pelo Armando Falcão, que foi ministro da Justiça do presidente Geisel. Tem esse aqui, Março, né, Geisel e a Revolução Brasileira. Então, conta principalmente aí como foram os fatos em 1964, que o Geisel teve uma participação muito importante, haja visto que ele foi ministro da Casa Militar do presidente Castelo Branco. Agora, gente, esse aqui eu indico para todo mundo, eu já li umas 3 vezes, foi a entrevista mais completa que o general Geisel deu, tá? Então é também da Maria Celina de Araújo, o Celso Castro. Então ele conta toda a vida dele, é uma aula de Brasil, a história do Brasil, porque ele esteve nos movimentos de 1930, 1932, 1945, 1955, 1964 e na tentativa de derrubá-lo em 1977 e depois como ele fez o general Figueiredo, seu sucessor. É uma aula de Brasil, foi um dos melhores livros que eu li, contando a história recente do nosso país. E finalmente, o volume 3, né, das Ilusões Armadas, do Hélio Gaspari, né, A Ditadura Derrotada, que ele conta esses episódios aí e algumas reuniões do gabinete. São 5 volumes, eu aconselho a ler todos, mas quem quiser saber mais sobre o general Geisel, o presidente Geisel, é ler o volume 3 e o volume 4. Mas eu acho o seguinte, quem lê o 3 e o 4 vai querer ler a coleção toda, porque o Hélio Gaspari fez uma obra maravilhosa, eu gosto muito de ler 2 vezes. Bom, gente, já que nós estamos citando fontes, eu quero mostrar para vocês uma revista que saiu aqui essa semana. Nós estamos falando de fontes, então essa revista aqui, a capa é o cônsul português, essa revista menciona o presidente Geisel. Mas é aquilo, é o problema, né, da gente usar determinadas fontes. Eles citam aqui, por exemplo, que filho primogênito do alemão August Wilhelm. O Geisel não era filho primogênito, ele não era o irmão mais velho. Depois citam também que ele teria influenciado na promoção do irmão dele, Orlando. Não tinha como, o Orlando era mais antigo que o Geisel, o Orlando entrou primeiro do que o Geisel. O Geisel já estava na reserva, o Orlando era ministro do exército do presidente Médici. Então são umas coisas, fica difícil, né? Fica difícil a gente se ater, né, nessas publicações. Por quê? Porque o pessoal não tem o apreço à história, aos fatos, à veracidade. Eu não digo nem a preciosismo, mas isso não é um preciosismo. Isso é uma coisa importantíssima, ele jamais influenciou a promoção do irmão dele, porque o irmão era mais antigo, você não influencia nas Forças Armadas promoção de gente que está acima de você, né? Então, eu acho assim um descuido enorme, o negócio tinha que ser recolhido isso daí, não tem condições da gente usar essas fontes, pessoal. E eu acho que é uma coisa que vocês têm que atentar muito nesses vídeos, nessas produções que vocês veem por aí. O pessoal usa umas fontes de baixíssima confiabilidade. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu acho que deu para concluir que o presidente, se é que essa reunião aconteceu, se foi nesses modos, eu não sei, não tenho motivos para duvidar da CIA também, nem para acreditar em tudo que estão me dizendo, tá? Mas eu acho que mesmo que tenha sido ipsis literis, da maneira como estão descrevendo, isso não descredencia a obra do presidente Geisel, tá? Ele fez muita coisa por esse país, eu acho que foi um dos maiores homens públicos da história recente do Brasil. O Brasil, ele teve sorte até hoje, teve excelentes homens públicos, e se fizer uma short list dos 5 maiores do Brasil, eu tenho certeza que o presidente Geisel vai estar nela. Então eu sou suspeito para falar, eu tenho essa coleção aí dele, eu comprei há pouco tempo atrás uma coleção de um aficionado da história do presidente Geisel, eu comprei a coleção toda dele, tá? E eu penso assim, que foi uma pessoa, ele fez o que ele podia fazer.
Talvez ele não tenha feito aquilo que ele queria fazer, mas era impossível também fazer o que se pretendia. Ele fez o que dava para fazer. Ele estava acuado entre a linha dura, tá, e a necessidade de redemocratizar o país. Se ele fosse muito rápido com a carruagem, a linha dura ia derrubá-lo. Se fosse muito devagar também, a redemocratização não ia sair, tá? E a situação não poderia permanecer como estava. Então eu acho que tem que ser bastante analisado, a história não pode ser vista com as paixões do momento. É muito recente ainda para nós fazermos uma análise do que foram os anos Geisel, porque tem 22 anos agora, ele faleceu em 1996. 22 anos do falecimento, e o ano que vem vão completar 40 anos que ele deixou o poder. O mandato dele acabou em 1979, então é muito recente. Dizem que uma vez perguntaram para o chinês, né, o premier do Mao, o Xu Enlai, perguntaram para ele o que ele achava da Revolução Francesa. Ele disse o seguinte: é muito cedo ainda para dizer isso. Isso foi em 1970, já tinha 200 anos a Revolução Francesa. Então 200 anos a história de um país não é nada, 40 anos menos ainda. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Nós continuamos aqui sempre reiterando o nosso compromisso de responsabilidade, compromisso, fé nesse Brasil. Esse país é maravilhoso, tá? E dizendo para vocês que nós devemos voltar aí com mais vídeos aí dessa história da CIA à medida que documentos forem sendo liberados. E amanhã, tá, tem mais um perguntas e respostas sobre esse conflito entre Israel e o Irã. Então envie as perguntas para a gente aqui no canal, que nós vamos trabalhar isso, e pode ser que a sua pergunta seja escolhida para nós respondermos aqui no vídeo, tá ok? Então aquele abraço para vocês, fé no Brasil, pessoal, até o próximo vídeo.